Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Eu estou contente, é sempre uma alegria estar com os irmãos, podendo cooperar neste lugar. Me sinto alegre, feliz também por ver alguns irmãos. Desde o começo da minha conversão com o irmão Donizete, sua esposa dele, eu me alegro muito. Foram os irmãos abençoados, oraram muito por mim, ali no Santa Terezinha ainda na minha conversão. Eu glorifico a Deus por mais essa noite que me consegue ver os irmãos desse tempo, vivemos em Santa Terezinha. Até hoje sinto saudade daquele lugarzinho ali, até hoje eu fico falando, por onde às vezes passo pregando, eu sempre me lembro do meu pai, pastor Roberto na fé, e de alguns outros também, mas a referência a Santa Terezinha, uma igreja que no tempo foi uma mãe para atender as nossas necessidades. É sempre uma alegria rever irmãos assim, que a gente sabe que oraram por nós, e que sempre está de joelhos, orando em nosso favor. Me alegro também pela oportunidade que me concede o irmão Paulo, através da pessoa bendita de Deus, de confiar nesta noite estar ministrando a palavra do Senhor por mais uma vez neste lugar. E isso é sempre uma bênção, é sempre uma alegria para mim e para todos, porque compartilhamos juntos a palavra do Senhor. Eu simplesmente recebo e passo, e a igreja recebe o que Deus tem para nós. Nesta noite, meus irmãos, eu convido a vós a abrir a sua Bíblia Sagrada no capítulo 20 do Êxodo. Aleluia. Capítulo 20 de Êxodo. Nós vamos estar lendo o versículo 13 e o versículo 17. Os irmãos ao ler vão ter de repente um susto pelo que vão ler, mas eu vou explicar. Êxodo capítulo 20, versículo 13. Todos acharam aí, amém? Diz assim: não matarás. Versículo 17 diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Isto foi o que Deus colocou ao meu coração. Agora eu explico por que esse versículo num conto de adolescentes. A primeira vez quando Deus me deu esse versículo e essa passagem, eu fiquei, Senhor, mas esse versículo, esta página que se diz no capítulo 20 de Êxodo para um culto dos adolescentes, e à medida que eu fui conversando com meu pai, ele foi me explicando por quê. Deus aqui retrata, irmãos, os 10 mandamentos para Moisés. E quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele não recebe para adolescentes, para crianças, não. Ele recebe esses 10 mandamentos para pessoas maduras que já estavam na caminhada. Mas aí eu contendi com Deus, briguei com Deus e perguntei o porquê. Por que Deus colocaria esse versículo no meu coração? Não matarás e não cobiçarás, não adulterarás e outras coisas mais. Aí Deus me fez entender e me fez ir em duas passagens da Bíblia Sagrada, que primeiro se encontra em Gênesis, no capítulo 39, diz a respeito do jovem José, e também no segundo livro de Samuel, no capítulo 11, e eu quero ler, irmãos, para que os irmãos entendam, porque esses dois versículos que nós lemos, e vai enfatizar para hoje, nesta noite. Gênesis capítulo 39, diz da seguinte forma, no versículo 7, diz assim: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aqui está uma das referências do versículo que nós lemos. O versículo que está em 2 Samuel, no capítulo 11, e no versículo 4, o 14 e o 15 estaremos lendo. Diz assim a palavra do Senhor: então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela e ele, a ele, se deitou com ela.
e ela já se tinha purificado da imundície. Então voltou ela para sua casa. Versículo 14 diz assim: e sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Irmãos, está duas passagens diante de nós nesta noite, em que se trata de adolescência: José e Davi. Eu quero aqui contar essas duas histórias nas suas adolescências. A parte que José, a qual Deus me levou a ler e meditar, eu vou deixar para a segunda parte. Primeiro eu quero falar apenas da parte de Davi. Davi, quando no tempo da sua adolescência, ele foi descoberto por através de uma briga com Golias, que afrontava o povo de Israel, que era o povo de Deus. E os irmãos vão entender a medida dessa passagem, a qual Deus vai estar falando conosco, a qual nós lemos os dois versículos: não matarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo e a tua casa. Essa parte eu pego e coloco na vida de Davi, porque todos dizem a respeito de Davi um herói, um valente guerreiro, um homem segundo o coração de Deus, mas não é bem assim a história de Davi. Certo é que Davi foi um homem guerreiro, valente, temedor, um homem que temia a Deus na sua juventude. Mas se nós formos ver umas coisas na frente da maturidade de Davi, nós vamos ver que Davi não era um homem a qual pensamos em toda a Bíblia Sagrada que ele era. Não é porque diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus que Davi não errava, que Davi não pecava. Nós lemos uma passagem aqui que Davi conheceu uma mulher que era esposa de um dos seus guerreiros. E antes disso, Davi não conheceu ela somente nesse período de guerra. Davi, em seu livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, ele começa a conhecer essa família, Urias e Batseba, na juventude de Davi, quando ainda não era rei, ele passou a conhecer essa família. Aí é que foi tratando-se aquilo que diz em Mateus capítulo 5, ora, que ali diz que ao olhar a uma mulher e atentar para ela e para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Quando Davi conheceu a juventude, essas pessoas, Davi já tramava. Quando a gente pensa e lê aquele versículo, não atentar para com uma mulher, aquele versículo está dizendo, não dar atenção para uma mulher. E quando o versículo segue se dizendo, não a cobiçarás, o versículo está dizendo, não desejar ela ardentemente. E quando o versículo diz que Jesus falou que já em seu coração cometeu adultério, significa que eu dei atenção para aquela mulher, cobicei, ou seja, estou desejando ela. É que lá na frente você vai concluir o que Deus, o que Jesus falou, que já em seu coração cometeria o adultério. Porque quando a gente trama uma coisa, quando a gente maquina uma coisa, nós vamos até o fim, e principalmente quando nos chama a atenção. Foi isso que aconteceu com Davi. Davi, na sua adolescência, mostrou guerra, mostrou força, mostrou que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quando aquele gigante de quase 3 metros afrontava Davi, foi ali que Davi começou então o seu pensamento a cobiçar as coisas. Quando Deus fala, escrito na Bíblia Sagrada, que o gigante estava lá, que Davi chegou para entregar o pão aos seus irmãos, a Bíblia diz que alguns homens que estavam ao redor de Israel dizem dessa forma: Davi, o rei está dando a sua filha para aquele que derrotar esse gigante. O rei está dando, ou seja, está manifestando uma lei aí para ficar isento de pagamento de tributo durante 1 ano e até mais. Então Davi olhou, atentou a proposta e cobiçou no seu coração e falou: eu vou, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel. Davi não foi somente porque acreditava no Deus de Israel, foi quando Davi ouviu dizer que a filha do rei estava sendo entregue. Davi cobiçou. No coração de Davi, ele já tinha tentado essas coisas quando olhava para aquilo. Olha, irmãos, e eu fiquei perplexo quando Deus começou a iluminar a minha mente e dizer: meu Deus, quantas coisas tem nesse versículo: não atentar, não cometerá, e cometer o adultério.
Eu fiquei meditando, falando com minha esposa, quantas pessoas dentro da igreja, quantos jovens, que é a maior parte do mundo, jovens, estão sendo atacados por essa seta maligna, de atentar a vizinha, de atentar as meninas na escola, de atentar as meninas na rua, e isso o diabo tem colocado dentro das igrejas, para ficar atentando, cobiçando e desejando no coração. Irmãos, é tempo de olhar para trás dentro do nosso coração e rever os conceitos que Deus colocou dentro de nós, para nós podermos adorar Ele em espírito e em verdade, como já foi dito nesse lugar. Aleluia! Davi passou uma infância da sua juventude heróica. Davi passou uma juventude de herói, uma juventude que lá na frente ele pensava que nada ia o derrubar, mas Davi derrotou o gigante de 3 metros e perdeu para uma mulher que era casada, atentou no seu coração, viu a mulher do seu homem que estava para guerrear, achou bonita, desejou no coração e cometeu adultério. Quando Davi passa por rei, tem essa segunda fase na vida de Davi. É a segunda fase que eu quero ministrar nesta noite na presença do Pai, no nome de Davi, que adulterou e que pensou. Irmãos, a juventude está sendo pressionada, está sendo atacada por setas malignas, que tudo bem, está tudo ok, eu erro lá fora, saio um pouco da igreja, volto para a igreja, entro em comunhão, peço perdão para Deus e está tudo bem. Não é dessa forma que faz a Bíblia, que manda a Bíblia Sagrada. Aquilo que nós pecamos, nós temos que ir, quando voltamos para a igreja, pastor Ezequiel, primeiramente consultar o pastor, dizer: pastor, lá fora, quando eu estava disperso, eu apontei isso e fiz aquilo, mas eu estou sentindo falta de Deus na minha vida. Foi isso que Davi sentiu no coração, quando ele olhou Betseba lá no quintal da sua casa, que Davi estava em Jerusalém, no seu terraço. Jerusalém media em cima do lugar que Urias morava. Então Davi no terraço, na tarde da sua casa, quando ele ia para o seu quintal, lá embaixo ele olhou aquela mulher e disse: quem é aquela mulher? Davi estava mentindo, ele conhecia aquela mulher, ele só não estava se lembrando, mas ele conhecia Betseba. Então um dos seus homens falou dessa forma: porventura não é Betseba, a esposa do Urias, o servo seu, que batalha nas suas batalhas? E Davi então, mesmo sabendo que ela era casada, ainda deu asa, ainda deu braço, ainda deu a mão, e disse assim para os seus servos: manda trazer ela, porque ela vai ser minha, eu vou deitar com ela. Mas, irmão, quando Deus está no negócio, Jesus amado, Ele tem sempre um escape, Ele tem sempre um livramento, Ele tem um algo dentro de nós, que mandou morar dentro de nós, para nós rever os nossos conceitos, olhar para o céu, olhar para Deus, para Jesus Cristo e o Espírito Santo que nos fortalece, e dizer no Salmo 51, como ele disse: Senhor, eu errei lá atrás, eu peguei lá atrás, mas uma coisa é certa, diante do trono que eu estou, sozinho por 1 ano e meio aproximadamente, sem ter a tua presença, eu sofro. Senhor, pelo teu grande amor e a tua grande misericórdia, devolve-me a alegria da tua salvação. Jovens de Cristo, jovens do Senhor, não perca a alegria da sua salvação por qualquer coisa desse mundo. Não perca a alegria da tua salvação por coisas banais que o diabo coloca. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Essa é a página de Davi, um jovem de 14 a 17 anos da sua adolescência, irmão Paulo, pensava que lá no futuro Deus não ia tratar com ele. Aleluia! Deus permite setas, Deus permite tombos, Deus permite luta, para mostrar que você, diante de um povo de Israel, é herói, mas diante de mim, Deus, Davi não é nada, diante de
nós vamos parar? Aonde é que nós vamos estar? Louve a Deus nesta noite, porque a presença do Espírito Santo está com você ainda, para te alertar, para te guardar, para te mostrar o que é que Deus tem para você, não no presente momento, mas no futuro. Um futuro de glória para você, um futuro de vitória para você, um futuro de bênção para você. Você na presença de Deus tem só a ganhar. Aleluia. A história diz que Batseba tinha uma beleza incomparável. Alguns estudiosos dizem que Batseba era a mulher mais linda que tinha em Israel. E Salomão, quando pediu sabedoria para Deus, ele não pediu errado. Alguns historiadores dizem que Batseba, além de ser a mulher mais incomparável em beleza, ela tinha uma sabedoria tremenda. E quando a Bíblia diz que quando Salomão pediu sabedoria para Deus, ele pediu certo. A nação de Israel estava caída por causa do pecado de Davi. A nação de Israel já tinha saído da presença de Deus por causa de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Irmão, nós não somos nada aquilo que pensamos que vamos vencer. Se você não for aos pés de Deus, pedir direcionamento, não se mover assim de repente, caminhando. Oh, irmão, procure primeiro a presença de Jesus Cristo. Procure primeiro, não deixe que o prato chegue em você, para você poder fazer e depois se arrepender. Não, se arrependa desde o começo, antes de concretizar o que você está pensando em fazer, porque o castigo de Deus vem, o tratar de Deus vem, uma hora ou outra, o tratar de Deus vem na nossa vida. Aleluia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, não precisa me responder. Com quem que você está se envolvendo aí no mundo? Com quem que você está se envolvendo aí no trabalho, nas escolas? Eu quando estava estudando, pastor Ezequiel, era uma tribulação tremenda. Era homossexual dentro da minha sala, e conhecido meu. Era jovens grávidas. E eu lá no cantinho, como os outros crentes, eu acredito que é assim, lá no cantinho da sala, vendo tudo e analisando o que é que o diabo coloca dentro do nosso coração. Dava hora do recreio, pegava o Novo Testamento pequenininho, ia lá no fundo da classe, de repente chegava o irmão abençoado do flamboyante que estudava comigo, dizendo: você está lendo o quê, meu filho? Eu estou lendo Bíblia, meu irmão, eu não posso sair lá para fora, não. É tanta coisa absurda. Às vezes ficava com os velhinhos de 60 anos que tinha na minha classe, e elas falavam: filho, você não vai se divertir com os jovens? Eu falei: não, eu tenho muito que aprender com vocês. Vocês são a luz para que eu não venha errar. Vocês são a luz aqui dentro para que eu pegue testemunho, porque a maturidade nos ensina, e só tem nos ensinar é conselhos bons, como disse Jeremias. Eu tenho pensamentos de paz para você. Jeremias, usado por Deus, disse dessa forma: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, são pensamentos de paz e não de mal. É esse o pensamento que Deus tem para a nossa vida, não é pensamentos ruins. Aleluia. Olhe para dentro do seu coração nesta noite, veja o que você aprontou no passado e hoje está pensando que está tudo ok. É dia e noite de reflexão. Davi, quando colocou Joabe para guerrear, pastor, ô Davi, ô misericórdia, olha a trama de Davi, irmãos. Davi falou: era no tempo de guerrear, e os reis tinham que ir na frente da batalha. Davi então fala: Joabe, vai, meu filho, e vence contra os amonitas. Vai guerrear, meu filho, nós somos o maior exército. Só que Davi já estava no coração: eu não vou não, eu vou esperar, lá embaixo tem ovelha, lá embaixo tem uma ovelha. Olha, um homem segundo o coração de Deus abriu uma brecha para que Satanás colocasse no coração dele uma investida. Aleluia. Quantas investidas o diabo tem colocado diante de você e você tem pegado? Quantas investidas o diabo tem colocado
na sua frente e você falando assim: Deus, dá licença, depois eu peço perdão. Está errado, você pecou, está errado, não tem como. Você tem que, em nome de Jesus Cristo, apartar esse mal. O apóstolo Tiago disse: fugir da aparência do mal. Paulo, melhor dizendo, fugir da aparência do mal. Tiago também repete: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se tem o Espírito Santo de Deus forte, quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, ele dá um basta nessa situação, nessa seta maligna, e manda ela de volta para o inferno. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus? Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. E assim foi a história de Davi. A Bíblia diz, eu estava meditando, irmão. A Bíblia diz que Davi era o segundo homem no coração de Deus. Preste bem atenção. Nesse não matarás, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aí diz: boi, ovelha, jumentos. Olha quantos mandamentos Davi deixou de lado. A Bíblia diz, eu fui estudar quantas vezes Davi errou, só nenhuma coisa que ele fez. Davi errou 5 mandamentos. 5 mandamentos dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, Davi errou. No livro de Levítico, capítulo 20, versículo 10, diz assim: o homem ou a pessoa que adulterar contra o seu próximo, contra a mulher do teu próximo, é réu de morte, é apedrejamento. Deus mata, Deus tira fora. E Davi não estava fora disso. Era para Davi ser morto por causa do adultério, mas Davi ainda tentou escapar da mão divina. Davi ainda disse: olha, eu não posso pedir perdão para Urias, meu servo, então vou fazer melhor. Olha a seta que Deus, o diabo colocou no coração de Davi: eu vou fazer o seguinte, Urias, vem cá, meu filho, eu vou escrever uma carta para Joabe, e nessa carta é o seguinte: você não abre ela por nada e entrega para Joabe. E na carta estava escrito assim. Joabe leu aquela carta e estava dessa forma: olha, Joabe, na frente da peleja que você estiver, coloca Urias bem na frente do pessoal que é mais forte, para que ele se vira e morra. Davi não somente cometeu o adultério, mas cometeu um homicídio. Davi infringiu 5 mandamentos de Deus. Ei, eu lhe trago a memória nesta noite: você tem o Espírito Santo de Deus. Não jogue tudo para o alto, aquilo que Deus deu para você. O Espírito Santo Consolador, como foi cantado nesta noite, não se agrada. Ele quer de volta a comunhão e a alegria do que você tinha com ele. Aleluia. Tanto veio as desgraças da vida de Davi, que a primeira desgraça na vida dele foi a morte do filho. Dá para imaginar um negócio desse quando nós pecamos? Eu fico pensando: meu Deus, como é que eu posso ficar na tua presença se eu erro tanto, se eu peco tanto? Oh, irmão, louve a Deus, agradeça a Deus que você tem o Espírito Santo, que quando você vai errar, ele diz: não é por aí não, não é dessa maneira não, vá pelo outro caminho, não tire a salvação da tua vida. Aleluia, aleluia. Eu vou encerrar a parte de Davi aqui, vou caminhar para José. Aleluia. Quantos ainda estão aqui? Aleluia. Quantos estão ouvindo o que Deus está falando? Agora vai a parte melhor. Aí é onde eu preguei no tema: diferentes na adolescência. Diferentes na adolescência. Quando nós olhamos no livro de Gênesis, no capítulo 39, nós lemos a respeito de um jovem que também tinha o Espírito de Deus na sua vida, como Davi tinha, quando era moço, guerrilheiro. José, eu acredito que naquela situação, naquele tempo, naquela época, era um dos jovens
mais cobiçadas que tinha, por onde ele morava. A Bíblia diz que ele era formoso, era lindo, era um jovem espetacular, e porém solteiro. Ora, mas quando Deus traçou um plano para José, ele começou mal. Ele não começou que nem Davi. Ele teve uns sonhos e não vigiou. Foi correndo contar para os seus irmãos. E seus irmãos, como não eram muito crentes, começaram a dizer para José: ô rapaz, o que você está pensando nisso aí? Pensar no coração é pecado. Não fala isso. Porventura nós vamos se dobrar diante de ti, José. Aleluia, irmãos. Eu vou dizer aqui um negócio, um segredo. O negócio, quando a gente recebe a bênção de Deus, eu sempre digo para minha esposa: quando nós recebemos o negócio de Deus, vamos vigiar, porque nem tudo que vem de Deus, pode vir só ela, tem as consequências. Eu sempre digo para ela, às vezes quando nós conversamos: vigia, filha, senão vamos falar dos outros, vamos orar. Às vezes eu converso com ela sobre essas coisas, porque isso nos traz à memória um futuro que vai nos derrubar. Prestem atenção, vocês adolescentes, mocidade, que é os mais procurados por Satanás. Cuidado nas opções que vocês pensam, cuidado no que vocês vão fazer, estão pensando no coração, porque tudo isso que nós pensamos, e como diz o salmista, que Deus atenta ao nosso coração e a súplica, Deus pode permitir, mas tem uma consequência. Aí é que eu lhe pergunto, nessa consequência que você vai segurar, você tem força para segurar mesmo? Aleluia! Precisamos rever alguns conceitos. Quando José foi vendido para os seus irmãos com 17 anos de idade, José estava trabalhando com os filhos de Jacó e as outras esposas, e sempre José trazia palavras de muita vergonha ao pai Jacó e dos seus irmãos. Por isso que eles não estavam suportando José. E para completar, Deus ainda dá um sonho de doido, um sonho de louco para José, e José não vigia e vai correndo contar. Quando José começa a contar o sonho, os seus irmãos viram o rosto para ele, viram a cara para ele, vai dizendo, já vão dizendo ele. Mas a história passa, José completa 18 anos, e as moças de Israel olhando para José, e José dizendo: eu quero a Deus, eu quero a Deus, eu sei o que ele tem para mim, eu sei o que Deus tem melhor para a minha vida. José completa 19 anos, e as moças olhando: eu vou casar com esse rapaz, eu vou namorar esse rapaz, é trabalhador, é formoso, é bonito, é forte, vai ser meu. Israel, as moças estão lutando agora, e José começa 20 anos, 22 anos, nesse inteiro da sua idade, José passa por masmorra, José passa por algumas coisas que o seu sonho levou para a sua vida, e quando tentam acabar com a vida dele, o seu maior irmão começa dizendo: não vamos tirar a vida de José. É isso que o diabo quer. Ele quer colocar um prato bonito diante de você, ele quer colocar um prato lindo diante de você, só para lá na frente Deus olhar para você e dizer: eu não era com você, meu filho, eu não te ensinei a sair dessas coisas, meu filho, e você não ter com que cara, com que rosto olhar para Deus e dizer: eu sabia. Ora, o diabo coloca isso no nosso coração para que nós saímos da presença de Deus. E isso, irmão, tem acontecido muito. Se você for ver a escala da juventude e da maturidade, vocês vão ver que a maioria que sai de dentro da igreja, que se desviam, é juventude. É juventude. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem uma história para contar na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Mas quando aquele homem chamado Davi mandou um homem lá, disse há 1 ano e meio que Davi se arrebentou, que Davi pensava que estava tudo bem, sabe o que foi que Davi fez? Davi quis voltar na presença de novo, dizendo: Senhor, estou restaurado, estou inteiro, dá-me de volta a alegria da salvação. Aí Davi olha para Deus e fala: agora eu quero construir um templo ao Senhor. Quando Deus olha para Davi e olha para o
Davi, você derramou muito sangue, você ficou lá atrás, você fez isso e aquilo, sabendo dos meus mandamentos, você não vai erguer um templo, Davi. Com José foi diferente. A igreja se levanta, eu já vou terminar. Com José foi diferente. Quando? Lá no palácio de Potifar. Olha a recompensa para você. Eu vou lhe dizer a recompensa dessa noite agora. Para você. Para você que segurou a presença de Deus na sua vida. Para você que aguentou as pedradas na sua vida. Para você que labutou, que guerreou contra os pratos de Satanás. Aleluia. Deus vai te dar aquilo que você está pedindo. Deus me mandou aqui para te dizer uma coisa somente. Ele tem ouvido as suas petições e as suas orações. Ele tem visto o primeiro dia que você orou com os seus joelhos e o seu coração quebrantado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, querido, e vou lhe dizer uma coisa, minha querida. Para você receber essa bênção e essa vitória, você tem que voltar lá atrás, aonde você errou e não pediu perdão, aonde você errou e pensa que está tudo bem. Você cometeu o que não podia cometer, saiu da igreja, voltou para a igreja como se nada tivesse acontecido, está errado. Volte atrás e veja o que você fez, para que você receba a sua vitória. Esse desafio para Ezequiel. Chega um rapaz, uma denominada igreja, para conversar comigo, e disse, entramos na questão da Bíblia Sagrada, e eu converso muito com os meninos ali. Ele chegou e disse para mim, ô Ivanildo, olha, é pecado, me diz, é pecado uma pessoa sair da igreja que ele estava, porque discutiu com o pastor, e para outra igreja, do mesmo ministério, mas ir para outra igreja, e entrar em comunhão lá. Eu falei, olha filho, você quer saber o meu conselho para você? Vá correndo a esse irmão e diga para ele que todos que vão entrar no céu têm que ter comunhão uns com os outros. Capítulo 4 de 1 João, versículo 7, se não me falha a memória, ele diz assim: se você diz que ama a Deus e aborrece o teu irmão, você não ama a Deus, porque o teu irmão que você aborrece, você está vendo. Quem dirá que você vai amar a Deus? Ame ao teu próximo, e assim você vai estar cumprindo o mandamento de Deus. Você quer céu para a sua vida? É mandamento de Deus. Cumpra aquilo que está escrito. Ame o teu irmão primeiro, porque não adianta você pedir perdão para Deus e voltar para a igreja como se nada tivesse acontecendo. Se eu pecar contra o meu irmão, não tem essa de eu ir para outra igreja só porque lá eu não afrontei. Eu tenho que voltar na mesma igreja onde eu afrontei o meu irmão, pedir perdão para ele e sair de rosto limpo na presença de Jesus. Aleluia. Aí essa pessoa disse assim para mim: é pecado. Aleluia. Ele disse: é pecado a gente desviar da igreja e a gente voltar para a igreja novamente. Eu falei: não, não é pecado não. Isso acontece diariamente. Sair da igreja e voltar para a igreja não é pecado não. Aí ele disse: mas... Aí eu já senti algo diferente. Quando ele disse: pastor Ezequiel, mas... Aí eu disse: mais o que, meu filho? Você está servindo na igreja? Tô. Então louve a Deus. Mas me explica esse mais aí. Ele disse: mas eu cometi na casa de prostituição, no linguajar popular, zona, que as mulheres da vida fácil, eu aprontei, eu fui lá e forniquei. Eu era solteiro, ele disse, e forniquei, saí da igreja, forniquei, fui lá, aprontei o que tinha que aprontar e voltei para a igreja. Aí eu falei: e como que você está na igreja? Está cantando, está pregando, está orando, fazendo a obra de Deus? Ele falou: tô. Então eu falei: para aí. Aleluia. Porque é isso que muita juventude estão fazendo. Estão saindo da igreja porque aprontou, e com um tempo depois estão voltando para a igreja. Aí o pastor e ninguém sabe de nada, ele volta em comunhão como se nada tivesse acontecido. Eu falei para ele: para por aí, rapaz. Você fornicou em fornicação, a Bíblia diz que é pecado. Você tem que voltar ao seu pastor e dizer o que você fez lá fora. Eu falei para ele: quanto tempo você está assim dentro da igreja, meu filho? Ele falou: tem 8 anos. Eu falei: 8 anos em vão, vai para o inferno, rapaz. Volta ao teu pastor, explica o que aconteceu, ele vai te dar
vida, e você vai voltar em comunhão com a igreja, e voltar em comunhão com Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Mas vem aqui, filho, louvar a Deus. Vou terminando na bênção de José. É que eu disse, Deus vai te dar vitória. Isso eu acredito e creio. Porque Deus, quando promete, Ele cumpre. Ele não para na metade do caminho. Ele não dá um tempo para que você pense se quer receber ou não. Quando Ele te promete que vai te dar uma vitória, uma bênção, é porque Ele conhece o teu coração e sabe que você vai até o fim dessa jornada. Ei, você está preparado nessa noite para receber a vitória de Deus? Quem está preparado nessa noite, levanta a sua mão e glorifica ao Deus do céu, ao Deus de Israel. Deus tem uma vitória para você. José começou sua juventude assim abençoada, passou a sua juventude na presença de Deus, fugindo da mulher de Potifar, uma mulher que olhou para José e disse: você vai deitar comigo, jovem, você é bonito, mas quem tem o Espírito de Deus na vida pode chegar a mulher mais linda do Brasil. Você vai dizer: não é para mim, vai se converter primeiro. Eu estou na presença de Deus, isso é a vitória que Ele tem para a minha vida. Ei, se você sabe o que Deus tem com você, se você conhece o Deus que te deu o dom, o Deus que te deu a bênção, e ela ainda não chegou para a sua vida, eu vim em nome de Jesus Cristo profetizar na sua vida. Abre o teu coração, volta lá atrás, e você vai receber aquilo que Deus te prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo. José passou pela experiência de Deus. Davi foi reprovado. José recebeu a vitória de Deus. Davi recebeu o castigo. José recebeu um trono de glória. Davi recebeu um trono de perdição. Um trono de arrependimento. José recebeu coroa na cabeça. Davi recebeu foi luta na família. José recebeu vitória, recebeu bênção. Davi recebeu foi repreensão do Deus Altíssimo. Ei, quem está do lado de Josué nessa noite? Quem está do lado do Espírito de Deus nessa noite? Abre o seu coração e quer lutar para Deus, porque Ele é Deus na sua vida. Se você
atitude dessa noite para frente. Ele quer ver a tua atitude nesta noite. A partir desta noite, ao deitar-se, fale com Ele. Fale com Ele. E ao falar com Ele, Ele te direcionando, você vai lembrar daquele a que você fez alguma coisa. Porque a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 23 o seguinte: olha, se quando você vier e pegar a tua oferta aqui no altar, no púlpito, se te lembrares no meio do caminho que tem alguém contra você, deixa a tua oferta aqui no altar, volta de novo, vai ter com teu irmão que tem algo contra ti, pede perdão para ele e vai depressa, diz a Bíblia Sagrada, porque esse mesmo irmão que está com você assim, é o mesmo que vai subir para o céu junto com você. Então vem de novo, pega a tua oferta que deixaste no altar e então entrega ao Senhor. Deus só vai receber o teu cântico, Deus só vai receber o teu louvor, Deus só vai receber a tua pregação, Deus só vai receber o teu sacrifício se você se lembrar daquele que você tem algo contra e for pedir perdão para ele. Agora tente se lembrar. Quando você for deitar, se lembre, lá no passado, alguns anos atrás, alguns meses atrás, você fez alguma coisa com teu irmão, com a tua irmã. Não entregues o teu altar, não entregues o teu sacrifício, não. Está sendo um sacrifício de dor. Enquanto você não se reconciliar, o teu louvor, a tua ministração não passa do teto. Deus me trouxe aqui, pastor Ezequiel, com muita dor no coração para falar isso, mas é preciso, porque tem muita gente pensando que é normal, e não é normal. Eu tento procurar todos os dias da minha vida, a quem eu fiz mal, a quem eu aprontei alguma coisa, porque eu quero morar no céu. E quem quer morar no céu nessa noite, levanta sua mão e dá um grito de glória, para agora em nome do Senhor. Aqui eu agradeço a oportunidade e peço aos irmãos que orem por mim, que não é fácil. A nossa vida cada dia está mais apertada, as investidas têm crescido muito, e assim Deus está nos levando. Olhe por mim, pela minha família, pelo meu filho, pela minha esposa. Olhe por nós incessantemente, porque nós carecemos da sua oração. Assim eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.